Olá, vamos então para a segunda e última parte dessa quinta aula, né? Onde tudo que a gente vai fazer é introduzir uma noção bastante simples, que é dizer que um conjunto de sentenças gama é verifuncionalmente ou proposicionalmente consistente se e somente se ele tem alguma valoração booleana que seja modelo, né? Então, um conjunto é consistente se existe uma valoração booleana que atribui V a todas as suas sentenças, né? A gente viu que uma valoração booleana é modelo de um conjunto se essa valoração booleana atribui V para todas as sentenças desse conjunto, né? E um conjunto é dito consistente se existe uma valoração booleana modelo desse conjunto. Caso contrário, ele é dito proposicionalmente ou verifuncionalmente inconsistente. Vamos novamente ver alguns exemplos. Agora eu peguei um outro exemplo um pouquinho diferente do anterior, né? O que a gente tem que fazer? Agora o conjunto, meu conjunto gama, né? É esse conjunto aqui de cima, né? Onde eu tenho A e B e C implica não há. O que a gente pode fazer? A gente pode de novo colocar essa auxiliar aqui, se a gente quiser, se a gente já estiver tranquilo de fazer direto a fórmula, sem as subfórmulas, pode fazer sem, né? Vamos fazer primeiro com a subfórmula. Bom, para que A e B sejam verdadeiros, seja verdadeiro, é necessário que tanto A quanto B sejam verdadeiros. Então, eu só vou ter verdadeiro aqui. Nos demais casos, eu tenho falso. O não A vai inverter o valor de verdade do A e vai me dar isso daqui. Okay? C implica não A, a gente já sabe, se o C é falso, eu vou ter verdadeiro. A outra alternativa para a verdade dessa última fórmula é que o não A seja verdadeiro, então vai me dar isso daqui. Bom, agora, né, eu quero, para ver se esse conjunto é consistente, basta que eu encontre uma linha que dê verdadeiro para todas as sentenças, todas as duas, aqui são só duas, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a minha segunda linha, né, eu tenho que o A e B é verdadeiro e o C implica não A é verdadeiro. O não A é falso. O não A é falso. Mas isso não importa, porque não A não é uma sentença desse conjunto. Ela é uma subfórmula de uma fórmula do conjunto, mas o não A não é fórmula desse conjunto. Portanto, eu tenho o V aqui e o V aqui, eu tenho um modelo desse conjunto, tá? E, novamente, por coincidência, mas isso é coincidência, nós vamos ver outros exemplos, é o único. Ele só tem, ou melhor, todos os modelos concordam na atribuição de valores para A, B e C. Mas basta ter uma valoração booleana que seja modelo, esse conjunto, então, é consistente. Então, como é que a gente verifica? Qual é um modo de verificar se um conjunto é consistente? A gente faz a tabela de verdade e procura se existe uma valoração booleana que atribui verdadeiro para todas as sentenças do conjunto. Como é que a gente justifica que um conjunto é consistente? A gente diz que o conjunto é consistente, por quê? Porque ele tem modelo, tem pelo menos um modelo, a saber, bom, o da linha 2 da tabela abaixo, e aí vocês colocam a tabela, ou então vocês poderiam simplesmente dizer, ele tem modelo, a saber, aquela valoração que atribui para o A o V, para o B o V e para o C o F, tá? Por quê? Porque basta dizer qual é a valoração booleana modelo. Porque para ser consistente, basta que tenha modelo. Se vocês me dão o modelo, se vocês, na justificativa da resposta de vocês, me dão a valoração booleana modelo do conjunto, né, vocês estão justificando que tem modelo, porque vocês estão mostrando qual é esse modelo ao especificar a valoração booleana. Como é que vocês encontram essa valoração booleana? Por enquanto, o jeito que a gente está vendo a tabela. Depois a gente vai ver um outro jeito para quem quiser, mas o mais simples é fazer a tabela. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver então mais um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de
3 sentenças. A, que já está aqui, é uma letra sentencial, né? Quando eu fizer o cabeçalho, aqui eu já fiz antes, vai aparecer lá. C e D implica não há. Quem quiser pode fazer antes o não há para auxiliar nesse daqui. Quem já estiver tranquilo em passar direto, faz direto para cá. O que a gente vai ver? Bom, vamos C e D, para que ela seja verdadeira, tanto C quanto o D tem que ser verdadeiros. Então, na minha primeira linha e na minha quinta linha, ambos são verdadeiros, a conjunção vai dar verdadeira. Aqui vai dar falso porque o D é falso, aqui vai dar falso porque o C é falso, aqui vai dar falso porque ambos são falsos, aqui vai dar falso porque o D é falso, aqui o C é falso, aqui ambos são falsos. O que acontece com essa minha implicação? Para que ela dê verdadeiro, basta que o antecedente seja falso ou o consequente verdadeiro. Então, onde o D é falso, eu já posso colocar verdadeiro, nem preciso olhar para o consequente. Nos demais casos, para dar verdadeiro, já que o antecedente é verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro também. Então, agora o que eu faço? Eu olho para o não há. Bom, o A é verdadeiro, então o não há é falso, vou botar um falso pequenininho aqui. D verdadeiro com A falso, aqui vai dar falso. A verdadeiro, não há, vai ser falso. D verdadeiro com A falso, esse aqui vai ser falso. Já aqui, o que acontece? O A na valoração dessa linha é falso, portanto, não há vai dar verdadeiro, portanto, a implicação vai dar verdadeira. A mesma coisa na linha 7. Bom, agora vamos procurar se existe uma linha que atribui V para as 3 fórmulas do conjunto. Ou seja, se existe uma linha que atribui V para o A, para o C e D, e para o A implica não há. Para o D implica não há. Ora, o que acontece? Todas as linhas onde o A recebe F, eu já sei que não são modelos do conjunto, né? Então, todas essas aqui não são modelo do conjunto. Por quê? Porque falsificam a sentença A. Tá? O que acontece? C e D, bom, das que sobraram, só é verdadeira na primeira linha. Bom, a primeira linha verifica a primeira sentença e a segunda sentença. Mas a primeira linha não verifica a última sentença. Então, o que acontece? Se a gente olhar, qualquer linha vai dar sempre falso para alguma das sentenças do conjunto. A gente não encontra a linha que atribua V para todas as sentenças do conjunto. A primeira falsifica essa daqui, né? A outra, deixa eu pegar o a primeira falsifica essa daqui, a segunda falsifica essa daqui, a terceira falsifica essa daqui, a quarta essa daqui, e as outras 4 falsificam o próprio A. O que isso significa, então? Que não existe modelo do conjunto, que não existe valoração booleana modelo desse conjunto. Esse conjunto é, portanto, inconsistente. Eu não consigo uma distribuição de verdadeiro e falso para as letras sentenciais da linguagem, obedecendo a definição de valoração booleana, que atribua V para todas as sentenças desse conjunto. Okay? Então, como é que vocês vão fazer os exercícios? Qual é um dos jeitos, o jeito mais seguro de fazer exercícios de consistência e inconsistência? Para ver se um conjunto é inconsistente ou não, tem que ver se ele tem modelo. E a tabela me permite examinar todas as valorações booleanas e ver que valor elas atribuem para a fórmula de um conjunto de fórmulas, para as fórmulas de um conjunto de fórmulas. E com isso eu posso testar se existe ou não modelo do conjunto, se o conjunto é ou não consistente. Uma última observação antes da gente passar adiante, como é que eu justifico que um conjunto é inconsistente? Vocês devem lembrar que quando eu falei do modo de justificar a consistência de um conjunto, eu disse que bastava vocês exibirem uma valoração booleana que atribui
verdadeiro para todos os modelos do conjunto. Por quê? Porque ser consistente é ter pelo menos um modelo. Se vocês me exibem um modelo do conjunto, vocês estão justificando a afirmação de que ele é consistente. No entanto, no caso da inconsistência, não basta justificar com exemplos. Não adianta vocês me darem uma valoração booleana que não é modelo do conjunto, né? Por quê? Porque para o conjunto ser inconsistente, não pode ser, tem uma valoração booleana que não é modelo do conjunto. Para ele ser inconsistente, nenhuma valoração booleana pode ser modelo do conjunto. Então, dar um exemplo de valoração que não é modelo do conjunto não justifica que nenhuma valoração booleana é modelo do conjunto, né? Como é que vocês podem justificar que nenhuma valoração booleana é modelo do conjunto? Examinando todas elas, e é isso que vocês fazem na tabela. Então, se vocês usarem tabela de verdade para justificar a inconsistência, para inconsistência, vocês têm necessariamente que me mostrar a tabela, e não só um exemplo de valoração booleana que não é modelo do conjunto, porque vocês têm que justificar que toda valoração booleana atribui F para pelo menos uma forma do conjunto. E a maneira mais segura de fazer isso é fazendo a tabela e exibindo a tabela. Embora a tabela seja o meio seguro, né, e infalível de ver se um conjunto é consistente ou não e de justificar se ele é consistente ou não, né, dizendo que ele tem modelo ou que ele não tem modelo, justificando isso com a tabela, nós podemos, exatamente como nós fizemos no caso das tautologias e contradições, ter um procedimento alternativo. Quem não quiser fazer esse procedimento alternativo, exatamente como no caso anterior das tautologias e contradições, não precisa. Mas ele não só ele facilita a vida para quem já está com certo traquejo, né? Como ele pode funcionar como uma contraprova para ver se vocês não erraram a tabela, e ele também vai aprofundar a compreensão de vocês do que está se passando aqui. Como é que funciona essa técnica alternativa, né? O que a gente faz? Vamos lembrar. O que eu quero testar? Eu quero testar a consistência de um conjunto. Eu quero ver, por exemplo, se esse conjunto aqui é consistente. O que significa ser consistente? Significa ter uma valoração booleana modelo. Isto é, existir uma valoração booleana que atribui V para todas as sentenças do conjunto, no caso, essas duas aqui. Ao invés de fazer a tabela, nós poderíamos fazer o seguinte: vamos procurar uma atribuição para as letras sentenciais do conjunto que atribua verdadeiro para todas as fórmulas do conjunto. Para isso, eu tenho que ver, né, levando em conta a definição de valoração booleana, em que condições fórmulas das formas em questão recebem V ou F. Bom, para que uma conjunção seja verdadeira, é necessário que os dois lados da conjunção sejam verdadeiros. Então, eu já sei que qualquer modelo desse conjunto vai ter que atribuir V para o A e V para o B, tá? Mas, se eu conseguir, né, respeitando as demais sentenças do conjunto, isso pode ser um modelo. O que acontece para a implicação receber V? Para a implicação receber V, a gente já viu. O que eu posso ter? Eu posso ter falso para o C ou verdadeiro para o não A. Qualquer uma das duas coisas pode acontecer. Bom, eu não vou poder dar verdadeiro para o não A. Por quê? Porque para dar verdadeiro para o não A, eu teria que dar falso para o A, mas pela primeira sentença eu não posso dar falso para o A. Então, o A vai ter que ser verdadeiro. Essa possibilidade aqui não existe. No entanto, eu posso perfeitamente dar F para o C. Se eu dei F para o C, o que acontece? Essa aqui vai dar verdadeiro porque o antecedente é falso. Bom, então veja, vocês não precisaram, nesse procedimento alternativo, para provar consistência,
Vocês não precisam fazer toda a tabela. Se vocês encontrarem por esse mecanismo, né, uma valoração booleana que é modelo do conjunto, vocês já têm a resposta, vocês dizem o conjunto é consistente, pois é verdadeiro na seguinte valoração booleana. AV, BV, CF. Ok? Vamos ver o que acontece no caso do segundo exemplo que a gente viu, que era o caso de inconsistência. O que vai acontecer? Se vocês tentarem esse procedimento de verificar todas elas, ou seja, vamos tentar fazer agora, né, vamos procurar um valor de verdade de A, um valor de verdade de C e um valor de verdade de D, e tentar procurar valores para essas letras sentenciais que verifiquem as 3 sentenças desse meu segundo conjunto. Bom, esse aqui já tornou o exemplo bastante fácil, eu já sei que qualquer modelo desse conjunto vai ter que atribuir V para o A, né? Bom, a segunda sentença é uma conjunção. Para eu ter um modelo desse conjunto, eu teria que dar V para o C e V para o D. Bom, com isso eu conseguiria verificar a primeira sentença e a segunda sentença do conjunto. Vamos ver se eu conseguiria verificar a terceira. Eu teria V para o D. Tendo dado V para o A, eu seria obrigada a dar F para o não A, só que verdadeiro com falso na implicação da falso. Então, eu tenho que eu não vou conseguir, não adianta eu tentar, que eu não vou conseguir encontrar uma valoração booleana modelo desse conjunto. Por quê? Porque para verificar a primeira e a segunda sentença, eu teria que dar verdadeiro tanto para o A, quanto para o C, quanto para o D. Mas dando verdadeiro para o C e verdadeiro para o A, eu não consigo verificar a última sentença. Como é que vocês podem justificar essa inconsistência, né? Isso aqui não prova nada, a gente não conseguiu construir uma valoração booleana modelo do conjunto, mas é importante vocês perceberem o que conta como justificativa, né? Não adianta vocês me dizerem, é inconsistente porque é impossível construir uma valoração booleana definir uma valoração booleana modelo do conjunto. Isso não é uma justificativa, isso é repetir a definição do que é ser inconsistente. Vocês têm que justificar a impossibilidade de encontrar uma valoração booleana modelo do conjunto. Como é que isso pode ser feito? Isso sempre pode ser feito pela tabela, né? Então, vocês podem fazer a tabela e com isso, a tabela vai ser a justificativa de que não existe valoração booleana modelo do conjunto, ou vocês podem reconstruir por escrito essa argumentação, né, ou uma equivalente à que eu fiz agora. Dizer, olha, qualquer modelo do conjunto tem que atribuir V para o A e V para o C em função da segunda sentença. Mas para o D, antes eu também falei errado, mas é para o D. Tem que atribuir V para o A e V para o D em função da primeira e da segunda sentença. Mas sendo o A verdadeiro, o não A seria falso. O D verdadeiro e o não A falso, eu não conseguiria dar V para a última sentença. Se vocês escreverem isso, né, vocês também têm uma justificativa, mas mais uma vez, se vocês quiserem adotar esse caminho, e é ótimo que vocês tomem, é importante vocês antes passarem as justificativas de vocês para mim, para eu ver se vocês estão fazendo adequadamente essas justificativas. Ok? Bom, com isso, então, né, vocês podem rever essa parte sobre modelo e consistência nas páginas do material de apoio, né, e fazer o exercício 12 e 13, né, do bloco 2 romano, e se reúnam, revisem a matéria em conjunto para entregar o trabalho 2 no prazo determinado lá no cronograma da disciplina. Ok? E até a próxima aula. Obrigada.